Oi, eu sou o Filho da Nuvem e hoje eu vou contar para vocês a história do meu primeiro site, meu primeiro projeto na internet. Eu estou fazendo esse vídeo a convite da Hostinger, que é uma empresa de hospedagem na internet. A Hostinger tem vários produtos diferentes de hospedagem, então você pode usar a hospedagem cloud, onde você tem um controle maior do servidor que você vai utilizar para colocar o seu site ou o seu produto digital, mas ela também oferece hospedagens mais simples, utilizando o cPanel e outras ferramentas que são mais simples e ajudam até quem nunca publicou nada na internet. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se inspirar e tirar aquela sua ideia do papel e colocar na internet. Então clica no primeiro link aqui na descrição e usa o código Filho da Nuvem para ter um desconto de até 91% nas hospedagens da Hostinger. Então corre lá no link da descrição. Eu já contei aqui no canal a história do meu primeiro estágio em programação, que não foi uma história muito legal para mim. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas depois desse estágio eu comecei a focar bastante em estudar PHP porque eu queria tentar uma nova oportunidade até ter certeza se fazia sentido ou não continuar nessa carreira de programação. A escolha do PHP foi muito baseado no tanto de vagas de PHP que tinha no mercado, porque tinham muitas vagas na minha região, e também porque eu tinha um mentor. Eu tinha um veterano, que é o Jean, que me ajudava muito quando eu agarrava em algum código ou quando eu queria avançar, mas eu não sabia nem para onde ir com a linguagem, com as tecnologias. E ele já era uma pessoa experiente em PHP, então, sem que ele nem sabia disso, e até hoje pode ser que ele nem saiba que ele era o meu mentor, porque não existe um dia onde a gente disse, Jean, você quer ser meu mentor? Nunca aconteceu isso. Mas ele me ajudava muito na época e hoje eu consigo perceber que sim, ele era um mentor. Eu lembro que eu admirava muito o Jean. Ele me zoava muito, mas entre uma zoação e outra, eu aprendi muito com ele. E talvez essa história do meu primeiro projeto, na verdade, tenha que começar pelo projeto do Jean. O Jean fez um projeto chamado Museu da Infância. O Museu da Infância era uma rede social onde você criava uma conta e podia cadastrar memórias, objetos do passado, da sua infância, como brinquedos antigos, por exemplo. Então eu cadastrava um brinquedo da minha infância, você me seguia, você podia comentar nesse brinquedo, você podia dizer que você já teve esse brinquedo na sua infância também, ou seja, era uma aplicação muito legal, uma rede social bem legal mesmo. O Museu da Infância viralizou ali na região da cidade que eu morava, né, que era Juiz de Fora. Eu e o Jean, a gente estudava na UFJF, então os alunos se cadastraram seus brinquedos na rede social, a base de dados foi crescendo bastante e eu até lembro que o Jean teve as suas centenas ou milhares de acessos diários com essa plataforma, então foi era um case de sucesso para mim. Alguém que eu conhecia tinha criado uma rede social que tinha milhares de acessos por dia. Isso era incrível para mim. E por ter essa admiração pelo Jean e até por esse projeto, eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia passar por isso também. Um dia ia ser a minha vez de criar o meu projeto e colocar ele na internet. Claro que naquela época, né, isso foi em 2008, isso foi no primeiro ano da faculdade, eu não sabia nada, basicamente, ou quase nada, para fazer isso. Então aquilo foi uma sementinha que eu coloquei na minha cabeça e ela acabou germinando anos depois. Em 2012 eu ainda estava na faculdade, mas já tinha um pouquinho mais de experiência prática com programação. Eu lembro que o Facebook começou a crescer muito como rede social, né? Antes disso a gente tinha o Orkut, mas por volta de 2012 as pessoas já estavam migrando bastante para o Facebook. Começaram a surgir também as páginas de humor do Facebook, páginas que a gente tem até hoje, né? Mas eu lembro que naquela época surgiu uma página que era uma página de humor que brincava um pouco com um programa de TV. Eu quero que vocês adivinhem que programa é esse, deixa aqui nos comentários, eu não vou dizer. Mas é um programa muito famoso da televisão brasileira, ele existe até hoje, desde 2009, eu acho, eu olhei no Wikipedia aqui, então tem anos de existência. E o programa é mais ou menos assim, é um programa que acontece de segunda a sexta, se eu não me engano, e todo dia tem um tema. Um tema que é um tipo de conflito, um tema conflituoso, e eles convidam pessoas, familiares, amigos que estão passando por esse problema, por esse tema,
E aí eles discutem ali, discutem com a apresentadora e tentam chegar numa conciliação. Obviamente acontecem muitas brigas, muitas revelações, assim, é muito divertido. Eu sou viciado nesse programa. Até hoje, quando eu vou no Brasil, eu vejo esse programa. Mas voltando para a página de humor do Facebook, a ideia é que alguém mantinha aquela página, essa pessoa fazia montagens de imagens usando esse programa de TV e aí colocava uma descrição, um texto nessa imagem falando qual que era o tema de hoje. Só que era uma brincadeira, né, para fazer memes na internet. Então, tema de hoje, minha mãe não deixa eu acordar às 9 da manhã só porque eu tenho 35 anos. Tema de hoje, minha melhor amiga visualiza minhas mensagens do WhatsApp, mas nunca responde. Claro que não tinha WhatsApp naquela época, mas eu estou te dando exemplos de temas de hoje. E esse tipo de publicação, né, de imagem com esses textos que a página fazia, viralizava muito, tinha muitos compartilhamentos, muitos likes, né? As pessoas aparentemente gostavam muito daquilo. E foi aí que eu tive uma ideia. Se existe alguém mantendo uma página no Facebook e fazendo esse trabalho manual de criar uma imagem, colocar um texto, publicar e aí isso viraliza, isso quer dizer que tem público para isso, as pessoas gostam dessa brincadeira. Por que eu não crio um site onde essas imagens são geradas automaticamente? Onde cada pessoa, qualquer pessoa consegue criar o seu tema de hoje. Então a pessoa entra no site, loga com o Facebook, coloca o seu tema de hoje num campo de texto e quando ela aperta no botão, isso gera uma imagem com esse tema de hoje e a imagem tem a ver com o programa e tal. E além disso, essa imagem é postada no Facebook, na timeline da pessoa. E além disso, ainda tinha um detalhe bem legal, né, para viralizar a coisa, que é essa postagem do Facebook tinha o link do site que eu poderia criar. Então, quando alguém visse aquilo, ela não ia só interagir com a brincadeira, com o meme, mas também acessar o site de novo para criar o seu próprio tema. Convenhamos que ideia por ideia fica tudo no 0 a 0, né? Uma ideia não leva a gente em lugar nenhum. A gente precisa pegar a ideia e implementar a ideia para ter certeza se vai dar certo e aí sim isso vai levar a gente a algum lugar ou não, né? Tem o caso negativo também. Mas enfim, o ponto é que eu precisava começar naquele dia. Se eu não começasse naquele dia, muito provavelmente eu ia deixar as coisas para lá. Então eu decidi que eu ia começar a programar o projeto naquela noite. E o projeto, obviamente, ia se chamar Tema de Hoje. Então eu comprei o domínio temadehoje.com.br, até porque eu não podia usar o nome do programa, porque eu não queria me meter em confusão. Eu era só um estudante universitário. Se você viu meu vídeo de estágio, você sabe que eu sempre fui meio capenga com essa coisa de front-end, né? Até porque o estágio também acabou com qualquer chance que eu tinha de virar um programador front-end. Mas naquela época, a revolução das interfaces web aconteceu, porque foi lançado o Bootstrap 1. Sério, o Bootstrap foi uma revolução. Todos os back-ends, todo mundo que não manjava de front-end usava Bootstrap e aquilo salvou e salvava vidas. Então não tinha nem outra opção na minha cabeça. O front-end eu ia fazer com Bootstrap, né? Pelo menos o layout, aquela coisa toda, tinha muita cara de Bootstrap. Infelizmente eu não tenho um print screen desse projeto. Eu vou contar a história no final, mas assim, eu não tenho código, eu tenho muito pouca coisa para mostrar aqui, mas fica comigo que vocês vão usar a imaginação, vocês vão acreditar em mim. O projeto tinha essa cara de Bootstrap, não era nada muito bonito não, mas era usual, funcionava. E para JavaScript, o que bombava naquela época, pode ser que você não saiba, mas a ferramenta mais popular de JavaScript, que era tipo, sei lá, mais popular que o React hoje, era o jQuery. Sério, o jQuery era muito incrível, assim, revolucionou a internet. Então eu ia usar jQuery, eu ia usar Bootstrap para fazer o layout, fazer o HTML e CSS. Para back-end, obviamente eu ia usar PHP, até porque eu já tinha trabalhado com PHP outras vezes, eu vou contar em outros vídeos aqui do canal. Então ia ser um pouco dessa stack, MySQL, né, para MySQL, para um banco de dados, porque eu salvava os posts, né, as publicações
na base de dados também. Eu colocava uma entrada lá para ter algum histórico, eu fazia uma brincadeirinha de um CRUD mesmo, uma página para listar os temas e essa era a stack que eu ia seguir no projeto. Eu nunca tinha colocado um site inteiro na internet, de ponta a ponta, né? Eu não tinha lá tanta experiência assim, por exemplo, configurando um Apache para fazer o site funcionar, as rotas direitinho, então eu apanhei bastante disso. É engraçado porque eu busquei no Gmail, eu achei conversas que eu tive com o Jean tentando fazer isso funcionar, ele me mandando códigos para fazer isso funcionar. É bem legal essa memória, esse histórico. Mas além disso, eu tive bastante dificuldade também para fazer o PHP escrever, desenhar o texto dentro da imagem. Porque pensa comigo, eu tinha uma imagem que era um template, uma imagem que eu tinha lá no servidor, deixei lá, que tinha lá a minha logo, né, o programa, a foto do programa, etc. E tinha um campo, que era um campo, não um campo, eu tinha uma área da imagem que não tinha escrito nada, e naquela área eu ia escrever, eu ia desenhar o que a pessoa ia escrever no site como um tema de hoje. E para fazer isso eu tive que usar uma lib chamada ImageMagick, uma lib bem famosa, eu acho que é em C, mas ela tem um módulo, ela tem uma conversão para PHP, então eu acabei usando o PHP com essa lib para fazer esse trabalho. Apanhei bastante, mas no fim das contas, depois de sei lá quantos, acho que foram dias, para ser sincero, eu consegui fazer o mínimo. A pessoa tinha que logar com o Facebook, a pessoa tinha uma página que era um cadastro, um input de texto, um botão, a pessoa escrevia, apertava no botão e isso fazia o quê? Gerava uma imagem nova, fazia um post no Facebook com essa imagem, com aquele texto que eu falei, com um link para o site e colocava uma entrada, salvava esse post também na base de dados. Era isso, esse era o produto mínimo viável, o mínimo que eu tinha que ter para lançar o projeto. Para minha surpresa, em pouco tempo o projeto se mostrou um sucesso. Eu acho que aquela ideia de publicar no Facebook e colocar o link para o site acabou gerando um efeito meio manada. Tipo, eu publico um tema, você vê isso na sua timeline, você clica no site, cria um tema, alguém que te segue, clica no site, cria um tema, e isso foi gerando uma onda de temas. Sério, foi muito legal. Porque os meus amigos, né, as pessoas que eu tinha no Facebook, realmente usavam o site, então era muito louco entrar e scrollar na timeline do Facebook e ver lá um projeto, né, uma imagem que o meu projeto tinha criado. Isso foi muito legal. Eu lembro que no primeiro mês eu cheguei no pico de ter 1000 visualizações em um dia. Aquilo pra mim era tipo... Lembra que eu falei que na história do Jean, no Museu da Infância, eu queria passar por isso? Eu tava passando por isso naquele momento. E poucos meses depois, em julho de 2012, eu estou aqui com a imagem aberta, a minha média de visualizações por dia era de 2.500, né, visualizações por dia no site. Isso é muita coisa, principalmente muita coisa para 2012. Em 2012 a gente não tinha... Todo mundo tinha um smartphone ou todo mundo tinha acesso à internet na palma da mão. As pessoas entravam no Facebook pelo desktop. As pessoas iam no computador, entravam naquele site e usavam ele. Isso é muito louco, um tipo de experiência totalmente diferente de hoje em dia, né? Que provavelmente seria melhor fazer um aplicativo, por exemplo. Mas durante esse mês de julho eu cheguei num pico de ter 3.000 visitas por dia, né? Um dia, na verdade, que chegou a 3.000 visitas. E nesse dia, o site caiu. Exato, o site ficou totalmente fora. Eu tinha colocado o projeto nem era exatamente uma hospedagem, sabe? Era tipo... Era um site que você colocava um sistema de uma forma mais rápida, um sistema PHP. Nem existe mais esse site, eu até tentei buscar para encontrar algum log do tema de hoje, mas eu sei que ele não aguentou. A máquina que ele usava para hospedar o tema de hoje era muito, muito, muito fraco. E quando o site caiu, eu simplesmente entrei em desespero. Eu tive que pagar mais lá do projeto, né, desse projeto que não existe mais,
para voltar o site no ar, porque eu não queria que aquilo ficasse fora. Então foi uma experiência muito louca. Pelo que eu tô vendo aqui, no mês de julho de 2012 eu tive 39 mil visitas. Eu tive 36 mil visitantes únicos e um total de 80 mil page views. Isso era muita coisa. Até pra mim hoje isso é muita coisa. Se eu fizer um projeto de novo e tiver 80 mil page views, realmente, pra mim é muito. Mesmo hoje em dia a internet tá em números muito mais, né, astronômicos, é muito louco pensar que as suas páginas foram vistas 80 mil vezes em um mês. Eu aprendi muitas coisas com esse projeto. Aprendi a lidar com as tecnologias que eu nunca tinha visto antes, né? Com a lib lá de imagens, com o PHP, com o Apache, com a ajuda do Jean, né? Até mesmo com essa ferramenta que eu usei para fazer os deploys. Era um jeito totalmente novo, eu acho que usava Git diretamente, né? Ela me deixou na mão, mas tudo bem, aprendi isso também. E também aprendi coisas não técnicas. Aprendi pela primeira vez que não importa muito se o seu código é totalmente lindo e maravilhoso e orientado a objetos e desacoplado, se o produto não rende, se o produto não entrega o valor que ele se dispõe a entregar. No meu caso, era entregar os memes, né? Tinham que gerar as imagens do jeito certo, na posição certa, publicar no Facebook e coisas do tipo. Se isso não funcionasse, não ia adiantar quão bom o meu código fosse, né? Vocês entenderam. Infelizmente eu tive uma experiência anos depois, onde eu trabalhei num projeto que o código eu fazia de tudo para ele ser lindo e maravilhoso, mas o projeto não foi para frente. Eu posso contar isso em outro vídeo, você pode deixar aqui embaixo se você quiser saber mais. Eu aprendi também que se eu quero ter um projeto na internet, eu preciso ter um plano B, porque o que eu faço se o sistema cair? Eu preciso ter algum plano contra isso, né? No dia que ele caiu, eu não estava esperando isso. E eu não tinha nem ideia do que eu faria para ou voltar o site ou fazer com que isso nunca mais acontecesse. Então também aprendi isso. E por último, eu aprendi uma coisa que eu trago aqui no canal, até por causa dessa minha história, que é o quê? Salvem os seus códigos. Todos os códigos que vocês fizerem, coloquem no GitHub, coloquem no GitLab, coloquem em algum lugar. Por quê? Eu não tenho absolutamente nenhum código, nenhum arquivo, eu não tenho absolutamente nada desse projeto. Eu procurei no GitHub, eu procurei no GitLab, eu procurei no Bitbucket, eu procurei nessa ferramenta que eu usava para fazer deploy, ela não existe mais. Infelizmente, eu não consigo trazer e mostrar o projeto aqui para vocês. Eu nem sei se ia funcionar, porque naquela época as permissões do Facebook para aplicativos eram bem diferentes. Tanto que aquela coisa da Cambridge Analytica foi, né, começa nessa época. Mas enfim. Então, por favor, versionem seus projetos, guardem seus projetos. Eu ia gostar muito de ver o meu código e fazer ele rodar hoje, né, 8 anos depois. Eu não consegui, infelizmente, nem ter prints do projeto. Eu procurei aqui num site que arquiva sites na internet, mas ele arquivou só os textos, ele não arquivou os estilos, né? Só arquivou só o HTML. Posso deixar o link aqui embaixo se você quiser ver, mas não tem nada visual, só tem os links mesmo, mostrando os temas mais populares, porque eu tinha feito um ranking, mas infelizmente eu não consegui trazer um print. Se eu conseguir até a edição, eu vou deixar essa imagem aparecendo agora para vocês. Olhando para trás, eu aprendi que eu também podia ter ganhado algum dinheiro com esse projeto, né? Eu podia ter monetizado ele de algumas formas. Mas isso eu vou contar no vídeo de amanhã. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e também deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia que você quer colocar na internet. E a gente se vê amanhã, nesse vídeo que eu vou contar as formas de monetização e como eu deixei de ganhar dinheiro na internet.